Chapoca, mais um programa presepada, hein? Mais uma edição, mais um programa e hoje recebendo um convidado muito especial, internacional, rapaz. Baluarte, José Antônio da Platinox. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui e compartilhar um pouco de experiência e história aí em relação à gastronomia, história de vida, né? Podemos chamar de Zé? Opa, mas é Zé ou Zé Antônio, né? Quando são dois nomes, é confuso, porque é José Antônio, daí muita gente fala José Luiz, Luiz Antônio. Então fala assim, é só Antônio ou só José, e não confunde. Mas tem mais aí. Tem mais. José Antônio. Martimiano da Costa. Vamos ficar no Zé? Eu não consigo nem falar. Zé. Chapoca, o Zé é um amigo, se tornou um amigo, né? Indicado por um grande amigo também como o nosso, né? E, putz, acho que a gente tem uma maneira parecida de pensar, de várias coisas que a gente já conversou, né? E o Zé tem uma história muito bacana de vida que acho que é legal que os nossos internautas aí, né, conheçam, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gastronomia para no restaurante, né? Sim. E o Zé tem uma história bacana. Eu queria que você compartilhasse a tua história de vida aí na gastronomia, Zé. Bem, fazer um breve resumo. Eu, com 23 anos, fui morar na Inglaterra, em Londres, e aí, naquela época, precisava trabalhar, precisava me sustentar, né? E fui trabalhar em restaurante. E como todo imigrante, você tem que começar por baixo, né? Então, eu arrumei um emprego em restaurante, comecei lavando panela, que eu acho que é o pior trabalho que tem, né? Lavar panela. Depois promovido a lavar louça e depois fui trabalhar como cozinheiro. Tive a chance e fiquei por 2 anos trabalhando em cozinha. E sempre gostei, desde criança, cozinhar em casa, desde os 12, 13 anos já fazia almoço para mim, para meus irmãos, da minha família. Mas lá eu vi uma cozinha profissional, lá me encantou, como eu falei antes, assim, era uma Disneylândia da cozinha para mim, eu vendo aqueles chefes, todo mundo bem vestido, fazendo molho, garde-manger, fazendo pré-preparo, uma cozinha assim muito bem elaborada, né? Se fazia tudo, né? Desde o molho, né? Fazia o molho jus, os ossos, você assava, tinha todo um procedimento de trabalho e me encantava. E eu falei, um dia eu vou trabalhar na cozinha e um dia faltou um cozinheiro e eu falei para o chefe, olha, eu faço o que ele faz aí. Não, mas você é maluco, cara, você nunca trabalhou na cozinha? Eu falei, nunca trabalhei, mas em casa eu fiz e eu observo, né? Estou observando as pessoas. Ele, de novo, recusou, falou, não, é muita responsabilidade, o restaurante está cheio, era sábado à noite, o dia mais busy que tem na semana, né? O restaurante, ele girava 3 seats, né? Então, um 6 da tarde, outro 8 da noite e outro mais ou menos 11 da noite. Então, o restaurante lotava quase 200 lugares 3 vezes, eram 600... Fazia 600 pratos 600 na noite. pratos e com 3 cursos, né? Porque lá o costume é entrada, prato principal e sobremesa. Nós éramos em mais ou menos 7, 8 cozinheiros, um subchefe, um chefe de partida e um head chef na cozinha. Depois de muita insistência, ele concordou. Eu fui e fiz. E não voltou nenhum prato à noite e falei, ó, só quero uma contrapartida em relação a isso. Eu não volto mais a lavar prato. E aí na segunda-feira eu estava na cozinha e fiquei por 2 anos na cozinha trabalhando, aprendendo, óbvio, né? Sabia que tinha muita limitação em relação a isso, mas também aprendi bastante e foi bem interessante esse período em Londres. Mas esse teu depoimento é bacana, né? Porque assim, eu também vim de uma outra área, né? Para gastronomia. E eu acho que a gastronomia é muito isso, é de você enxergar o todo e aquilo te fazer bem e você gostar, né? Porque entregar um prato por entregar não é uma coisa industrial, né? Quando a gente fala nesse tipo de restaurante, né? Que é uma experiência que você está levando para o cliente. No meu restaurante eu tenho uma placa lá escrito, né? Cozinhar não é um trabalho, é uma forma de amor, né? Assim, e não é só uma palavra para fora. E eu, quando vou contratar alguém para a gastronomia, eu sempre procuro entender que é uma pessoa que, de fato, quer desenvolver ou está desenvolvendo uma carreira na gastronomia. Porque no Brasil, em especial, e em outros lugares do mundo também, a gastronomia sempre foi vista como um trabalho paralelo, né? O cara estava desempregado, descascar batata todo mundo sabe, ia ser auxiliar de cozinha, né? E cada vez mais não é isso, né? Porque você vai preparar um bom prato, né? Depende de você se doar para aquilo, de você ser feliz, né? De querer fazer aquilo, né? Então essa tua história, eu me vejo, né, olhando, né, essa cozinha acontecendo e de fato aquilo é música, né? É uma orquestra que está acontecendo, né? Cada categoria, cada bancada, cada praça fazendo o seu trabalho, né? E isso acontece. É bacana de ouvir esse depoimento. É, tudo muito bem sincronizado, né? Assim, a cozinha, isso é um ponto importante que você falou. Eu era um amador lá.
Mas eu queria aprender e tinha uma certa habilidade que tem até hoje, admito que tenho na cozinha, apesar de não estar hoje no dia a dia. Mas assim, eu reparava que desde os cozinheiros, tinha muito italiano, tinha muito francês, tinha inglês, né? Tinha brasileiro, também tinha uns 2, 3 brasileiros que cozinhavam muito bem, mas todos eram acadêmicos. Todos se formavam. Até isso me estranhou. Por exemplo, um dia naquela época eu não falava muito bem inglês, mas quando eu já estava falando um pouco, eu conversei com o meu head chef, o nome dele era Ed, e ele falou, não, eu estudei 4 anos, fiz faculdade, tá. Então, assim, você entendia que era uma profissão como você ser um médico, um engenheiro, alguma coisa do gênero, né? Então, a minha cabeça também tinha 23 anos, não tinha essa informação aqui no Brasil, e nem o Brasil valorizava dessa forma, que hoje evoluiu muito em relação a isso. Se a gente for avaliar os próprios cursos universitários no segmento da gastronomia, são muito mais recentes quando comparados com outras profissões. E fora do Brasil, isso já se tinha há muito mais tempo, né? Sim, verdade. Então, isso, assim, eu entendi que a cozinha era um pouco diferente do que eu imaginava, né? Custo, todo dia descia relatório, e o chefe de cozinha preocupado com o relatório, né? Então, assim, descia as vendas, o custo, etc. Apesar de eu não entender e saber, mas eu entendia que tinha um mundo diferente ali. Eles olhavam aquilo ali realmente como um negócio, entendeu? E o pessoal era muito competitivo, né? Aqui no Brasil, não sei, assim, eu nunca trabalhei em cozinha como eu trabalhei lá, né? Mas a competição entre os cozinheiros, assim, por exemplo, tinha uma escala assim, não podia voltar prato. Então, assim, uma cozinha que soltava quase 1.500 pratos por noite, assim, se atendendo, digamos, 500 clientes, cada cliente com 3 pratos, né? Não voltar, era muito competitivo isso, entendeu? Desde voltar assim, ó, não tá no ponto, não gostei, ou assim, assado, era uma competição muito grande, né? Isso eu já não sei se no Brasil, pelo que você vê nos filmes hoje, que até tentam passar essa competitividade, essa forma mais aguerrida da cozinha, mas lá fora é bem competitivo. Essa área é muito competitiva. Eu acho que lá fora, né, tem essa questão mais forte, né, da qualidade, da preocupação, dos indicadores. Do status, né? O status, que talvez aqui não foi tão forte ou vem começando a acontecer mais, né? E como em várias profissões, por exemplo, no futebol, né? Quantos Messis tem? Quantos Neymar existem? Sim. Né? Na gastronomia acontece um movimento parecido, né? Os programas de gastronomia trouxeram, né, uma coisa muito boa para o setor, que foi mostrar o setor, né? Fazer com que as pessoas tenham curiosidade em aprender ou até mesmo em provar pratos diferentes, sejam eles mais sofisticados ou não, conhecer técnicas ou não, né? Mas assim, quantos alunos hoje entram num curso de gastronomia e vão ser um chefe, uma estrela Michelin, 2 estrelas Michelin, né? A mesma coisa enquanto jogadores de futebol, né? Quantos jogadores entram numa peneira, né, para de fato ser um ídolo nacional ou até internacional, né? Então essa competitividade eu acho que ela é comum existir nesse setor. No Brasil acho que a gente não passa por um momento tão forte, porque a gente tem um problema hoje de falta de mão de obra, né? Sim, muito grande. Mas lá fora estava num grande centro que é Londres, né? Londres é um grande centro para tudo, né? Seja na área financeira, na gastronomia. Então, de fato, essa competição deveria ficar mais acirrada, né? E lá, isso é um outro ponto importante. Desde lá, você vê, eu morei lá em 96, 97, faz bastante tempo. E já tinha falta de mão de obra, senão um brasileiro não estava trabalhando na cozinha. Ou outros brasileiros que estavam lá, que alguns, né, legais ou ilegais, mas estavam trabalhando na cozinha. Então, assim, já tinha, né? Hoje, você sabe, eu tenho empresa aqui em Curitiba, mas divido o Brasil aqui com Portugal. E falo isso para a minha equipe aqui, falo muito em Portugal lá também, assim, a falta de mão de obra é mundial, é no mundo todo, até na China, né? Até na China o pessoal hoje mudou o comportamento, quer que tenha mais filho, que cresça, porque assim, sem mão de obra você não cresce, né? E o Brasil está faltando, Portugal está faltando, onde você passa, hoje a gente sente essa reclamação, não só na gastronomia em tudo, né? Mas na gastronomia mais específico, né? Que é um trabalho mais, como você falou, tem mais um pouco de sentimento, não é só a razão, né? Não é só racional. Mas você tem que ter um pouco de sentimento em relação ao que você entrega. E depois da cozinha ali, né? Você continuou na cozinha na Inglaterra ou não? Não, aí eu voltei para o Brasil. Eu quis voltar na época da Novo, não tinha certeza do que eu queria da vida. Mas aí quando você está um pouco sem certeza, você sempre volta para casa, né? Sempre dou esse conselho. Quando você está meio perdido na rua, teu lugar correto é estar em casa, parar, pensar e ver o que você quer. E foi o que eu fiz. Voltei para cá e nunca vou esquecer. Fui aqui no Senac, que para mim era uma referência na época de gastronomia. Acho que não sei se existia o Centro Europeu ou não na época, mas eu sei que o Senac era um ponto de referência. E uma pessoa me recebeu muito bem lá, fui falar na área de coordenação de
de curso de gastronomia, de cozinheiro. E ela falou, você chegou aqui, pá, achei você uma pessoa simpática, vai conversar lá em tal hotel que eles estão precisando de um chefe de cozinha. Eu fui lá despretensioso, no outro dia falou, você está contratado. E aí fui começar como chefe de cozinha desse hotel. Mas nunca tinha trabalhado no Brasil na área de cozinha. É muito diferente, né? Assim, por mais que você saiba cozinhar, a metodologia, a forma que você tem o funcionamento de uma cozinha é diferente. Até porque fora, tudo é serviço empratado, tudo é em prata. Aqui tem muito buffet, tem isso, hotel tem serviço de quarto, café da manhã, isso eu não tinha experiência. Mas em uma semana tinha um gerente da IB no hotel e tudo mudou muito rápido. Esse gerente da IB saiu e o diretor do hotel também, acho que gostou um pouco, teve uma certa empatia comigo e falou, eu quero que você seja o gerente da IB. Eu falei, eu não tenho experiência. Não, o que você não tem de experiência eu vou te ensinar. Que curso você quer fazer? Eu fiz alguns cursos e comecei. Aí fui para a área de gestão de restaurante. Aí eu comecei a estudar e aprender bastante. Até numa área, por exemplo, de bebidas, a gente fala alimentos e bebidas, né? Gestão de alimentos e bebidas. Eu entendia talvez um pouco de alimentos, mas não de bebidas. Me aprofundar um pouco isso e aprofundar em relação à gestão e custo, né? De você ter, porque assim, hoje você tem que saber tudo isso, mas tem que saber gerenciar custo, tem que entregar resultado, né? Um restaurante não é só satisfação, é um equilíbrio, né, entre a satisfação do acionista, que é o dono do restaurante, e os clientes, os usuários que estão lá, os consumidores, né? Então tinha isso, aprendi muito nisso. E fiquei nessa área de hotel, daí fui para um outro grande hotel aqui em Curitiba, onde eu fiz a implantação. Aí aprendi mais um pouco, fiquei 2 anos, até ter um convite que mudou minha vida, né? Eu fui convidado para trabalhar na área de restaurantes empresariais, né, que são os antigos refeitórios, que é um nome que a gente não fala, é um nome assim que deprecia um pouco os restaurantes empresariais, que hoje estão num nível assim muito alto, né? Eles entregam um produto muito bom. Tem restaurantes e empresas aqui, indústrias em Curitiba, que são verdadeiras praças de alimentação, onde você pode comer ali desde o tradicional, que é o arroz, feijão, a carne, né, a salada, etc., tudo fresquinho, tudo feito no dia, até um sanduíche, uma pizza, um prato mais nobre, uma sobremesa, uma massa feita na hora. Então, assim, você escolhe o que você quer comer. Até porque tem um lema, assim, você que é de restaurante é engraçado, né? A gente falava isso nesse segmento. Num restaurante comercial, né, por que o cardápio não muda? Porque o teu cliente muda todo dia. Né? Então, assim, o teu cliente todo dia é diferente, ou quase diferente. Você tem um restaurante que talvez você tenha alguns clientes fiéis, mas um restaurante assim que é de noite, não sei o quê, o cliente dificilmente vai todo dia. Sim. E o restaurante empresarial não. Ele tem que mudar e inovar porque o cliente é o mesmo todo santo dia. Então, o desafio é muito maior, porque assim, eu até desafio as pessoas. Se eu mandar você no melhor restaurante de Curitiba ou de São Paulo e você for obrigado a comer um mês nesse restaurante, eu duvido que você não enjoe e comece a criticar. Porque assim, aí não é a qualidade, é você quer alguma coisa diferente. Então são segmentos bem diferentes. O comercial, ele pode manter um certo cardápio, manter o cardápio dele, o atendimento, mas o empresarial tem que estar sempre inovando porque o cliente não muda, porque são os funcionários da empresa, né? Eles estão ali de segunda a domingo, almoço, jantar e ceia, comendo todo dia. Então ali foi um grande aprendizado. Eu comecei nessa empresa que hoje foi comprada por uma grande multinacional no Brasil, que na época quando ela foi vendida, tinha 1.200 restaurantes. É muita coisa. É muita coisa. A gente tinha 22 mil profissionais na época, uma empresa grande, muito organizada e que tinha uma gestão assim acima da média, entendeu? Sabia se fazer gestão. Né? Sabia se vender um contrato, tinha uma área de projetos, a gente tinha mais de 30 arquitetos fazendo projeto, layout, e se vendia com esse conceito de saber mostrar um restaurante novo e os produtos novos para o cliente. Né? Então, isso foi um aprendizado muito legal. Fiquei 12 anos nessa empresa, antes de começar com a Platinox, né, que hoje é o meu projeto atual. Mas ali eu aprendi muito de gestão, pelo próprio tamanho, pela dificuldade e por assim... Na verdade, esse mercado é muito pequeno, né? Tem muitas empresas médias, pequenas, boas empresas e grandes. E, na verdade, os contratos são fechados em média de 3 a 5 anos, quando você fornece, e geralmente depois se troca a empresa, né? Ou se tenta trocar, ou se tenta massificar nesse cliente. Mas é um mercado diferente. Interessante que pouca gente olha para esse mercado achando que assim, restaurante... Assim, só existe restaurante comercial no Brasil ou no mundo. O Brasil... Hoje, eu não sei o número exato, tá? Mas assim, deve estar acima de 30, 40 mil restaurantes empresariais no Brasil todo.
Então, assim, é um mercado gigantesco que também se precisa de muita equipe especializada para entregar um produto bom. E, na verdade, é comida do dia a dia, né? O que você come todo dia, quem trabalha numa indústria, ela é alimentada pelo restaurante da empresa. É, isso que você falou é verdade. Assim, eu me lembro que em 1990, mais ou menos, eu estava visitando um cliente lá no litoral de São Paulo e o cara me convidou, vamos lá comer no restaurante. E fomos comer ali no restaurante industrial do lugar. E era aquele típico bandejão, aquela bandeja de metal, né? Sim. Que você colocava as coisas lá em cada repartição daquela. E não era uma comida boa. Nesse lugar não era uma comida boa. E ao longo da vida, eu fui conheci restaurantes industriais que, de fato, como você falou, são verdadeiras praças de alimentação. Sim. São bonitos, a comida é boa, você tem muitas opções. Então, acho que isso também foi um desafio para esse setor, mudar esse mindset, né? Que tinha o próprio Sim. papo do que até as pessoas falavam, vou almoçar no bandejão na empresa, né? Tava muito associado, né, à má qualidade, né? Sim. E faz tempo que eu não conheço novos restaurantes desse tipo, mas já me lembro que já muitos anos atrás, até aqui em Curitiba mesmo, conheci vários, né? Que já tinham uma outra identidade, uma outra abordagem. Vamos dar assim, eu fazendo um cálculo, eu comecei nesse segmento acho que há mais de 20 anos atrás, no restaurante empresarial, quando eu fui para a área. Não existia mais bandejão. O bandejão de inox, né, aquela coisa dividida, que até por sinal, por que não existe? Primeiro que ele esfria a comida na hora. Sim. Você bota a comida no inox, ele é um condutor de calor rápido, já esfria a comida. Primeiro que ele é pesado. Restaurante que tem 1000 bandejas, quem que vai repor aquela bandeja? Primeiro que ele é feio e dá uma impressão ruim. Então, assim, já não existia, já foi substituído. Mas existia uma resistência. Tem cliente que não queria trocar. Eu chegava em grandes indústrias aqui no Paraná e Santa Catarina, que era mais o mercado que eu atendia, tinha cliente que falava, não, se você tirar esse bandejão, o meu cliente aqui vai reclamar e vai dar confusão na empresa. Não, a gente fazia um desafio. Chegava com uma bandeja super bonita, colorida, prato de sobremesa de porcelana, prato grande para comida quente, o potinho para sobremesa, o copo para o suco, etc. Vamos testar um mês. Se não gostar, a gente volta com o bandejão. Ninguém voltou. Então, assim, o pessoal às vezes acha que não vai dar certo e vai dar certo, entendeu? A resistência à mudança, né? As pessoas têm essa resistência. Agora a porcelana, higiene, mantém a comida. A pessoa se sente num restaurante de verdade. Na verdade, todos são restaurantes. É como você falou, que as pessoas tinham um certo preconceito em relação a isso, né? Só que assim, hoje, atualmente, e pelo que eu vi o desenvolvimento nesses últimos 20 anos desse segmento, assim, a maioria dos restaurantes empresariais hoje tem fornos combinados de alto nível, equipamentos de alto nível. Eles investem, né? Uma cozinha investe porque se as empresas têm dinheiro para investir, e às vezes um restaurante comercial de um empresário que começou agora, ele não tem essa estrutura para começar a colocar 500 mil reais num restaurante em equipamento. Uma cozinha empresarial coloca fácil isso, entendeu? Porque assim, sabe que tem que ter garantia de entrega de produto, né? Se você tem algum problema em relação ao produto, você paga uma empresa. Não que não seja sério nos dois, mas nesse é um pouco mais cuidadoso em relação a isso. Então, assim, o investimento é muito grande, eu acho que modernizou muito, eu acho que a tendência cada vez está mais aprimorada em relação a isso. Como a comercial também, tá? Comercial, antigamente, você falava assim, vamos botar um forno combinado. Para quê? Não sei nem usar. Hoje as pessoas sabem da utilidade, o que ele entrega e qual a facilidade que você vai ter, né? O que você tem de vantagem em relação ao teu equipamento desse. Agora, uma curiosidade desse setor, né? Quando uma empresa chama um prestador desse, né, para montar um restaurante industrial. Então porque normalmente são grandes restaurantes, não são pequenos, né? Tem desde 100 refeições a 10 mil refeições, imagina. 10 mil refeições. Dia, hein? Né? E tem lugar ainda que você vai ter mais de um turno, então vão ser mais refeições ainda. Sim. Né? Essa estrutura, né, ela é toda da empresa, então ela vai lá, coloca a estrutura. É a empresa contratada que monta tudo, não é do cliente. Olha, isso depende. Tem empresas ainda que são... Porque assim, tem empresas que são mais conservadoras e montam a estrutura, né? Tem uma grande empresa aqui em Curitiba que eu fiz a inauguração, grande mesmo, que ela falava assim, tudo é meu. Eu não quero que você coloque nada, exceto, por exemplo, assim, o restaurante. Porque vamos dividir assim, cozinha são equipamentos e utensílios de cozinha. Eu diria assim que é o maior investimento, porque realmente uma cozinha custa muito caro. Mas salão, o que é? São as linhas de distribuição, né? Grandes linhas de distribuição, mesa, cadeira, mobiliário que a gente chama e os utensílios que você tem de serviço, entendeu?
Então, isso é caro também, mas não tão caro quanto a cozinha. Então, geralmente, em algumas plantas, o cliente montava a cozinha, a gente montava todo o salão. Outros clientes, a gente montava tudo. E outros clientes, o cliente montava tudo. Aí você vai perguntar qual que é a maioria? A maioria é a gente investir. A gente, quando eu estava no segmento, é a empresa, né, que está ali oferecer isso, porque ela cria um padrão. Por exemplo, essa empresa que eu trabalhei, ela criou um padrão de restaurante onde ela tinha um ganho. Ela já montou uma linha de distribuição com a cara dela, um utensílio com a cara dela, uma bandeja com a cara dela, um produto com a cara dela, a própria identificação visual com a cara dela. Então, assim, é como, vou dar um exemplo aqui, não tem nada a ver, mas para as pessoas, né, conseguirem visualizar, como fosse um McDonald's. Então, assim, você tem um padrão para montar um McDonald's, uma loja de fast food, né, ou qualquer supermercado que tem um padrão. Então, a gente tinha um padrão. Então, geralmente, o salão como padrão era nosso, a gente investia. E isso também era uma forma de criar o desejo de mudança e deles nos quererem, né? Assim, pô, é bonito, é interessante, pô, a tua inteligência de linha é mais interessante. A gente, para você ter ideia, calculava quantos segundos um cliente ficava na linha. Porque, assim, quantas linhas de distribuição tem que ter? Você calcula tempo de cliente, chegam etc. lá 500 pessoas para se servir ao mesmo tempo, porque o horário do almoço é um só. Né? É um só. Então vão todos os funcionários da empresa naquele momento almoçar ao mesmo tempo. Se o cara pega uma fila imensa ali, o cara já vai começar a reclamar que o horário dele vai estender, a empresa vai reclamar com você, que os funcionários estão atrasando porque a cozinha não dá conta, né? Olha, que bom se fosse só reclamação. Tem empresa que multa, né? Você tem tempo, por exemplo, se você ficar com a fila parada 5 minutos, você multa. E não é uma multa assim de R$1.000, R$2.000. Eu estou falando multas altíssimas que podem quebrar. Você tem um SLA lá, um SLA, nível de serviço já determinado no contrato. É, porque grandes empresas, assim, elas têm uma linha de montagem. Se essa pessoa chega atrasada na linha de montagem, você tem uma quebra na produção da empresa, né? Então, as pessoas pensam que refeitório é uma coisa do acaso, assim, é mais um prestador de serviço. É muito sério. Se você atrasar qualquer serviço em qualquer empresa, indústria grande, você está dando um prejuízo ali que gera lucro cessante para a empresa muito grande. Né? Uma coisa que eu percebi nesses restaurantes que eu tive a oportunidade de conhecer em empresas, em indústrias, era uma preocupação muito grande com a avaliação do nível de satisfação dos frequentadores. Nesses contratos, você tem algum tipo de acordo comercial em relação a quanto melhor o meu nível de satisfação, mais eu recebo? Não, assim, isso era mais tímido no passado. Isso é uma forma de você, por exemplo, assim, você tem que saber se existe satisfação para você não ser pego de surpresa e às vezes o cara vir com uma rescisão de contrato. Então, assim, a satisfação que você mede diariamente, ela é boa para você e para o cliente, né, para o cliente usuário e para o teu cliente que te contratou. Então, assim, hoje todas as empresas acho que têm isso. Tá? Elas têm um nível de satisfação diário. Mas a satisfação aí tem uma pegadinha. Por exemplo, vamos dizer que acima de 80% de satisfação você fique tranquilo. Mas aí depende da participação. Muita gente não participa. Então, vamos dizer um restaurante que aleatoriamente tenha mil pessoas que almoçam ali. Ah, mas só 10% vão votar, só 100 pessoas votam. E a tua satisfação é de 90%. Você fala, estou tranquilo. Mas tem os silenciosos, né? Que é o que pega em eleição também no dia a dia e pega numa eleição de restaurante também. Então, a participação tem que ser acima de 60% para ter relevância no resultado. Isso era uma metodologia que a gente tinha, acho que todas as empresas hoje têm. Então, uma satisfação acima de 80, 85, 90, cada uma tem a sua meta, mas a participação tem que ser no mínimo 60%, o ideal é 70% de participação. Porque você está medindo realmente, né, a satisfação de um grupo, né, relevante em relação ao restaurante. E eu vejo que uma outra coisa que deve ser muito, muito importante aí, como você falou da questão dos controles, da gestão, é uma gestão muito efetiva do tipo de prato que vai ser servido e também dos custos, né? Porque você deve, nesses contratos, negociar um preço por refeição, né? Sim, e aí vamos também, preço por refeição, e como é muita refeição, as empresas, óbvio, elas vão olhar custo também, né? Acho que o refeição e plano de saúde, em relação a benefício de profissionais, são os maiores custos das empresas no Brasil, né? E o Brasil tem o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, assim, a empresa é obrigada, entre aspas, né, mas ela tem um benefício através do PAT de fornecer a refeição. E esse PAT ele exige uma entrega mínima de produto. Então, assim, proteína, uma gramagem X, saladas, uma quantidade X de salada, sobremesa, etc. Não é o que eu quero entregar. Existe o mínimo, que eu diria assim, 50% hoje trabalham com esse mínimo, e as empresas que podem pagar mais, elas aí vão oferecer um cardápio maior.
Tanto é que eu estive em restaurantes que você tinha lá o prato normal, né? Sim. Que o cara não pagava, estava incluso, e aí ele tinha uma opção, tipo um outro balcão, uma outra oferta, que daí ele pagava um pedaço lá desse prato. Isso é muito interessante. Ó. Essa é uma história legal. Isso foi, a gente chamou que isso a gente está humanizando o restaurante. Antigamente, vocês devem ter experiência em relação a isso, existia em muitas empresas no Brasil, né, o restaurante dos profissionais normais e o restaurante da diretoria. Da diretoria, né? sim. Então, assim, isso era muito comum, entrava e todo mundo assim, achava estranho, né? Porque assim, da diretoria era um padrão excelente, a refeição 3, 4 vezes o valor da outra refeição, mas só comia a diretoria e a gerência, né? E a gente fez isso foi uma experiência que eu fiz pessoalmente numa indústria aqui em Curitiba. Eu falei, vamos tirar o resto da diretoria e vamos montar uma praça de alimentação onde todos podem ir no restaurante da diretoria. Por exemplo, assim, a refeição custa R$10, para ir na diretoria é 15, a diferença é 5. Então, assim, a diretoria todo dia iria nessa linha, que é uma linha mais premium, com produto um pouco melhor, mas até o próprio profissional lá, de linha normal, que ganha um pouco menos, ele vai, por exemplo, assim, ele se presenteia sexta-feira e comer lá uma picanha, comer um salmão, comer uma massa mais elaborada, comer uma sobremesa melhor. Isso é humanizar o restaurante. E a gente fez isso e deu super certo. Aí isso ficou tão forte que teve que se abrir outra linha. Porque assim, as pessoas, né, para quebrar essa rotina que eu falei, que é o desafio do restaurante empresarial, elas iam nessa linha. Aí você montava uma linha mais saudável, uma linha com sobremesas também que a pessoa pagava a diferença, mas num preço muito abaixo do mercado de restaurante comercial, porque ali o foco é outro. O foco não é só ganhar dinheiro com esses produtos. A gente fazia o resultado na linha tradicional. Mas o restante era manter a satisfação, né? Ter o cliente por 5, 10, 15, 20 anos fiéis à tua empresa, entendeu? É um outro mundo, né? Que as pessoas muitas vezes não enxergam isso, né? Enxergam, é um desafio muito grande. Esse segmento é um segmento muito difícil de se trabalhar, de ter essa satisfação, mas que eu digo assim, que está num nível, o Brasil nesse ponto, assim, olha, eu conheci restaurantes fora do Brasil, que eles chamam de cafeteria, mas aonde o profissional paga a refeição, né? Aqui no Brasil ainda é subsidiado pelo pátio 80% empresa e 20% o trabalhador. Algumas empresas pagam tudo, algumas pagam um pouco mais, um pouco menos, mas o mínimo é 80% empresa, 20% trabalhador. Assim, a gente está num nível muito superior, né? Por exemplo, Portugal, lá não existe isso, né? A empresa não tem esse programa e não tem essa alimentação. Aí podem falar, o pessoal ganha mais e pode ter. Mas a alimentação saudável todo dia no restaurante é uma coisa que muda até a tua vida. Você vai ter mais saúde, entendeu? Porque assim, a tua principal refeição, no meu caso, quando eu trabalhava, era o almoço. Se o teu almoço tem lá um arroz, um feijão, 4 saladas, proteína, etc., todo dia uma comida saudável, isso faz muito bem para você, entendeu? Se você falar, eu te dou um ticket refeição de R$50, o cara come o lanche, outro não come, outro guarda, não sei o quê. Então tem o benefício da rotina. A rotina saudável cria uma coisa positiva para a pessoa, né? Para cada trabalhador lá que está. E a facilidade muitas vezes desse refeitório, desse restaurante estar dentro da empresa. Dentro da empresa. Faça sol, faça chuva, né? Em Curitiba chovendo bastante esses dias, mas na verdade você tem ali teu refeitório ali, teu restaurante empresarial servindo aquela sopinha quente, a comida feita na hora, comida fresca, entendeu? Todo dia, isso é muito legal. Esse detalhe de você ter, hoje eu vou comer com a diretoria, para o próprio funcionário, você não come do lado do chefe hoje. Sim. Faz toda a diferença. Não, e dele ter acesso ao cardápio do chefe, porque assim, a pessoa se sente importante, né? E ela se sente valorizada. Então, assim, também é um benefício para a empresa. A empresa, às vezes, tem que administrar essa insatisfação e ela nem sabe que a insatisfação é o restaurante da empresa. Então, assim, às vezes insatisfação é o plano de saúde, é o salário, mas o restaurante a gente sabe que tem um peso muito grande. A gente dá muito valor da alimentação e tem que dar, entendeu? É importante. Isso que você falou é importante, né? Eu cheguei a ter essa experiência de ir em refeitórios que, inclusive, não era nem um outro lugar, era uma área de vidro separada, que ali estava a diretoria e aqui estava o restante. É uma segregação, né? Porque o cara fala, poxa, você é menos importante, está aqui, aquele cara é mais importante. Isso não é bacana para a empresa também. Não, né? talvez teve a sua época, vamos dizer assim, que as pessoas aceitavam. Hoje eu diria que assim, não funciona mais assim dessa forma. Se existe, talvez seja muito raro, não sei, eu não tenho conhecimento. Mas assim, eu acho que a empresa só perde com isso. A própria diretoria, a gerência, ela entende que hoje isso não é positivo, né?
Assim, eu vi grandes empresas famosas no Brasil mudarem isso e, assim, hoje estão funcionando muito bem dessa forma. Apesar de eu já estar 10 anos fora desse mercado. Eu estou falando porque realmente eu trabalhei, eu gostava muito desse segmento. Hoje forneço para esse segmento, é o meu principal cliente. Mas eu sei que o mercado tá dessa forma e evoluiu muito em relação a isso. Aí você ficou 12 anos nessa empresa. Essa empresa. E saiu, foi fazer o quê? Essa empresa ela foi vendida, né? Foi comprada por uma multinacional, uma grande empresa. E aí aí uma coisa pessoal que eu vou falar assim. Quando ela foi vendida, por que eu tomei a decisão de sair? Pô, eu era diretor corporativo, eu tinha um ótimo salário, tinha status, etc, etc. Mas aí eu vi a empresa ser vendida, foi vendida por um valor assim assustador, até assim dizer em valores, mas aí eu pensei, realmente, se você um dia quer ganhar um pouco mais ou ter uma condição um pouco melhor, ou se você vender, ter parte da empresa, você tem que ser dono da empresa. Você pode ser diretor, você pode ser o melhor diretor, vice-presidente, CEO, se você não é dono, você é só um empregado. Né? Você vai, vendeu, tchau, um abraço. Aí eu falei, eu vou abrir minha empresa, já tinha os sócios aqui em Curitiba, mas eu vou trabalhar para mim agora, não vou mais ser empregado de ninguém. Aí a Platinox já tinha começado de forma tímida, né? A empresa hoje que eu sou sócio. Já existia a Platinox? Já existia porque, assim, quando eu estava nesse segmento, aí que é legal, né? Eu fui desde de baixo, eu tô de dentro para fora e de fora para dentro. Então eu conheço o mercado dentro. Eu falava assim, tinha muita carência, quando a gente inaugurava restaurante, tinha muita carência de entrega, de equipamento, de utensílio. Assim, não chegava do jeito que a gente queria, chegava atrasado. Não era uma coisa interessante, entendeu? E inauguração de restaurante é assim, ó. A empresa atual que está lá hoje encerra sexta ou sábado. Você faz toda a correria no sábado para domingo. E domingo você já está servindo a refeição. Ou no mais tardar segunda, você está servindo de jejum na empresa. De guerra. Então você tem 12, 24 horas para às vezes mudar para entrar com uma equipe de 80 pessoas e não novas. Só equipe, né? Equipamentos. Equipamento, tudo que você imaginar tem que estar funcionando. Então, assim, a inauguração tinha, digamos assim, tinha uma gerente nutricionista, uma ou duas, dependendo do tamanho da operação. Chefe de cozinha tinha um ou dois, mas na inauguração ia um batalhão, cara. Ia todo mundo dessa empresa ao redor ajudar, porque senão a coisa não funciona. Então, assim, a gente sentia muita dificuldade. Qualquer atraso, por exemplo, assim, não chegou talher, não inaugura. Chegou a bandeja trocada, era preta, agora chegou a laranja, não inaugura. Faltou pegador de salada. O cara pensa, é uma coisa besta. Cara, você não pega salada. Como é que você chega para a empresa e fala, cara, você tem 1000 funcionários aí, estão trabalhando e não vão almoçar hoje. Não vão almoçar. Cara, faltou a tomada que liga, cara, qualquer coisa. Aí eu comentei na época e falei assim, estamos precisando de uma empresa boa para atender esse segmento, porque todo mundo só olhava para o restaurante comercial. Eu trabalhei num bar e tinha um fornecedor, que eu não vou falar o nome. Esse bar teve várias ampliações e todas as ampliações nós tivemos problema com o fornecedor. Sim. Não montava o refrigerado e era... Não, mas é que até no segmento comercial, vamos dizer assim, isso é um pepino, mas é mais fácil de lidar. Sim. Né? Você fala, hoje eu vou abrir mais tarde, não vou abrir com metade da capacidade. Mas você pega uma indústria lá, que os caras estão trabalhando, você não vai chegar pro cara e falar, comprei misto quente para você aqui porque não tem restaurante hoje. Né? É assim, eu trabalhava no Democratas. Inauguração, 1.500 pessoas. 3 bares foram abertos de uma vez. E o balcão refrigerado para pôr o chopp e o refrigerante não tinha chegado. Não, é loucura. E o artista na casa para fazer a inauguração. É como você falou, uma operação de guerra. Por exemplo, daí você fala, tem indústria que não para, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Vou pegar um exemplo, assim, uma indústria grande de Joinville, que eu inaugurei também. Daí, como que você inaugura? A gente combina antes, olha, no sábado vão ser lanches, durante a operação de guerra, que é fazer a troca. Aí a gente já combinava antes, eles combinavam com os funcionários para não ter problema, fazia-se um lanche extremamente assim, generoso, né, até acima da média, né, com vários sanduíches, bebida, etc., sobremesa, por um dia, para a cozinha não trabalhar nesse dia, porque esse lanche viria de fora de um fornecedor terceirizado de confiança, e fazia-se essa troca. Então, assim, você não podia errar, qualquer erro ali, 1 minuto dava alguma coisa errada. Aí eu senti essa dificuldade e na época eu falei com os sócios que eu tenho hoje aqui em Curitiba, eles até propuseram, vamos abrir uma empresa desse segmento? A gente falou, vamos, então vamos. Só que eu era diretor de uma grande empresa e não podia, né? Eu tinha
conflito de interesse ali. Eu falei com o dono da empresa, falei, eu vou entrar como sócio investidor só e morreu. Não vou fazer nada e não fiz nada durante o tempo que eu estava lá. Aí a empresa foi crescendo, né? Foi crescendo, foi operando. E quando eu saí da empresa, que eu resolvi sair, eu vim assumir a gestão da Platinox aqui em Curitiba. A gente já não atendia o público de Curitiba, porque a gente tinha e tem um CD hoje grande ali no bairro do Pinheirinho, onde só se atende restaurante empresarial. Hoje, para você ter ideia, a gente atende mais de 5.000 restaurantes no Brasil todo. Então, também é uma operação de guerra, porque a gente faz muitas inaugurações e reposições. E como eu já enxergava um ganho muito grande e eu consegui estreitar um relacionamento com os grandes fornecedores do Brasil, eu falei, por que não se ter uma loja? Eu já tenho um preço bom, eu compro em quantidade. Eu era a empresa que mais comprava talher da Tramontina no sul do Brasil. Por que eu não vou usar esse meu poder de barganha, de compra, para poder abrir uma loja e oferecer para os restaurantes de Curitiba e para os consumidores de Curitiba? E essa história que você contou é interessante, porque muita gente talvez conheça a Platinox só pela loja, né? Só pela loja. Que passa ali na Avenida Kennedy, né? Passa ali, vê Platinox, mas não imagina que a sua operação principal nem é a loja, né? A loja tem 10 anos, até está sendo ampliada. Agora a gente quer até o final do ano estar inaugurando a nova loja. Quer dizer, a nova loja não, a loja ampliada, né? Porque assim, ficou pequena, graças a Deus a loja está indo super bem. A gente vai agora montar um novo estilo de loja, uma nova forma de entregar para o cliente, dividido de uma forma melhor de equipamento, utensílio, né? Mas a Platinox em si tem 18 anos. Então, assim, ela tem 8 anos a mais que a loja. E assim, o nosso maior faturamento, né, não que todos os clientes são importantes, mas o maior faturamento da empresa ainda é os restaurantes empresariais, né, porque a gente atende 5.000 restaurantes, não de forma simultânea, mas está inaugurando um em São Paulo, um em Manaus, um no Rio Grande do Sul. Tem que repor prato ali, tem que repor talher aqui, bandeja, quebrou um liquidificador, um fogão que deu problema, uma fritadeira, etc. Todo dia a gente tem mais de 100 a 200 entregas saindo para o Brasil todo. E vocês também fazem a gestão desses restaurantes ou fazem apenas a entrega dos produtos? A gente só entrega produto. Só entrega produto. Entrega produto, a gente já tem uma tabela, já tem um produto. Esses restaurantes, eles são mais, como eu falei, existe um standard de produto que eles usam, né? Então, eu tenho muita quantidade de produto no meu CD e menos variedade. Então, vamos dizer assim, lá eu tenho 3 mil produtos, que eu trabalho uma gama de 3 mil. A loja já tem 12 mil. A loja é o contrário, a loja trabalha com pouca quantidade e muita variedade. Porque você, como dono de restaurante, às vezes você quer ir lá e quer comprar só um saleiro diferente que você viu, alguma coisa assim, um abridor de saca-rolha. Então, assim, eu tenho muita variedade. Saca-rolha tem 20 modelos, só de saca-rolha, imagina. Um restaurante empresarial até usa, né, no restaurante da diretoria de visita, mas é raro ter esses produtos mais padronizado, né? E imagino que com esse número de SKUs, de produtos, né, tão grande, outro desafio é desenvolver fornecedor, né? É desenvolver e controlar estoque, né? Eu diria assim, assim, não que é o mais difícil, vamos dizer assim, é um desafio grande porque assim, é muita coisa ao mesmo tempo e o cliente quer na hora. Então a gente desenvolveu uma forma também muito interessante. A gente tem uma contagem de estoque contínua, não para nunca. Então assim, nosso estoque é contado todo dia e a cada 30 dias você consegue contar todo o estoque, fazer os ajustes para você não ter falta de produto, que quem tem estoque grande sabe o que eu estou falando, que é difícil, às vezes você falar assim, até eu ia em grandes lojas de material de construção aqui em Curitiba, a menina falava assim, esse produto só tem 3 no estoque, eu não posso te vender. Por quê? Porque ela sabe que pode ter uma falha ali. Então assim, ele já se previne, eu posso te vender, mas eu tenho que ligar no estoque antes. Ele tem uma magia. Tem uma magia. Então a gente também conseguiu ajustar muito, afinar muito isso. Mas desenvolver fornecedor também é um desafio muito grande, né? E ter relacionamento para ter as melhores oportunidades com eles, né? Porque assim, o desafio hoje, com toda humildade, não é tanto vender. Se você comprar um bom produto com um bom preço, você vai vender. O problema é você comprar um produto com preço ruim e querer repassar esse preço ruim para o consumidor. O consumidor hoje não aceita isso. Ele sabe de preço porque a gente tem na mão hoje informação em segundos, né, de qualquer coisa do mundo que você quer. Você quer saber o preço de um chocolate na Suíça, você entra aqui e sabe o preço de chocolate na Suíça. Não vai saber de um garfo aqui no Brasil ou de uma faca. E outro detalhe, né, o estoque desse grande é dinheiro parado, né? Muito dinheiro parado. Você fazer uma compra errada aí é a diferença de você ter prejuízo ou não, né? Por isso que a gente começou agora, eu tô assim, faz 1 ano e meio que a Platinox buscando baixar mais preço, né, e ser mais competitivo, a gente começou a fazer importação própria. Então,
Eu, pessoalmente, já fui 4 vezes à China. Estamos desenvolvendo bons e confiáveis fornecedores, porque a China, sim, o difícil da China não é comprar também. O difícil da China é achar e desenvolver o fornecedor. Teve uma viagem que eu fui na China que eu visitei 40 fornecedores. Fiquei 2 semanas viajando de carro. Então, assim, de 40, 3 me interessou. Então, assim, os 40 são muito bons, mas não tinha um produto que eu queria, tá? Não estou falando mal de nenhum. Aqui tinha desde grande e pequeno, empresa que só trabalhava com robô, empresa ainda que era manual. Tem de tudo na China. Apesar da China já estar mais para o robô que para o manual. Eles já estão muito mais nessa linha. Mas 3 me interessaram que são produtos que se encaixam no mercado brasileiro de restaurante. Então, assim, a gente já desenvolveu, está trazendo e com preço muito mais competitivo. E as pessoas se enganam, né? Porque lá atrás, né, o produto chinês que chegava no Brasil era o produto de baixo custo e baixa qualidade, né? Mas na China você tem de tudo, né? Você tem na mesma fábrica, muitas vezes, o mesmo produto, né? Que ele vai ter um foco mais barato de baixa qualidade, até um produto que ele vai ter um preço maior, mas ele tem uma qualidade muito superior, né? Eu me lembro que no passado eu estava numa loja da IKEA nos Estados Unidos e isso era claro lá. Você tinha o produto chinês, mas eu tinha mais entry-level, vamos dizer assim, mais barato ali, mais simples, e você tinha um produto de uma qualidade fantástica, né? Mas era tudo feito na China. E a gente aqui no Brasil talvez tenha se acostumado, num passado não tão distante, né, a ter só o produto de entrada, né? E aí veio esse mindset de que o que é da China é ruim, e não é. Não, muito pelo contrário. Isso é uma imagem que o brasileiro tem, que ele já está mudando, porque está vindo os carros agora e o carro está dando um outro mindset para o brasileiro. Mas assim, é que a China entende que tem vários mercados no mundo, né? Eu tive a oportunidade de falar com alguns chineses, tem esse chinês que é a pessoa que me auxilia pessoalmente quando eu vou lá. E, por exemplo, assim, ó, eu fui numa fábrica de panela nessa última vez que me impressionou. Panela, você sabe que o preço e qualidade é a espessura dela. Fora o revestimento, cada uma, você pode escolher A, B, C, cerâmica, teflon, ferro, alumínio, etc. Mas a espessura é o preço, né? Porque é o aço que você está usando. Então, assim, eu fui nessa empresa, aquelas panelas ali estão indo para a Turquia, aquelas estão indo para a Polônia, aquelas estão indo para a Alemanha. Você vê a diferença. Assim, cada mercado absorve um produto. É óbvio que num país que tem a renda per capita um pouco mais baixa, vai se mandar uma panela de espessura de 3, 4. Num país que é mais exigente, uma panela de 7, 8 assim, de espessura, que são mais caras, são mais pesadas. Então, assim, a China tem de tudo. Tem desde o produto simples até o melhor produto. Você se impressiona. Produtos assim de uma qualidade que talvez a gente não está acostumado aqui no Brasil, porque como o nosso poder aquisitivo médio é baixo, a gente não consome produtos tão caros aqui, né? Mas assim, tem de tudo. Só que se você trouxer esse produto para o Brasil, talvez não venda, né? Porque chega aqui, já tem a tributação, dobra de preço, etc. Então, a gente se adequa ao mercado. Mas o objetivo da Platinox, sim, lá foi buscar esse produto de qualidade que alguns importadores já traziam, manter essa qualidade ou até trazer com um nível maior. Só que como você não tem mais o importador como atravessador, você vai ter um preço mais competitivo, né? Então a gente elegeu na nossa curva ABC o que a gente mais vende, dos 50 itens, e desses que se tem na China, a gente está importando tudo. Por exemplo, hoje chegaram 2 containers de produto, amanhã chega mais um, e assim por diante. Tem bastante novidade aí para frente. Então isso é uma tendência no teu mix de produto, cada vez mais aumentar com produtos importados. E tentar descobrir novidade, né? Produtos importados para baixar custo. E assim, como agora a gente perdeu o medo da China, né? As pessoas têm medo de ir lá, hoje eu já me sinto mais ou menos em casa, no bom sentido lá. Então assim, eu estou mais à vontade em procurar outros fornecedores. A China só tem um problema que a Platinox é uma empresa de médio porte, né? Mas assim, na China é engraçado. Você chega para um chinês e fala assim, eu quero aquela panela ali. Aí assim, quantas 1000 panelas você quer? Às vezes não dá para trazer tudo, porque assim, mas quantas 1000? Não, tem panela de 24 centímetros, de 28, de 32, de 20. Vamos dizer, são 4 tamanhos de panela. E eu quero 4 cores. Ele falou assim, o mínimo que eu vendo é 1000 panelas de cada cor, de cada modelo. Eu teria que importar 10.000 panelas. Eu não tenho como vender 10.000 panelas num varejo normal, né? Eu teria que ser um importador e distribuir para o Brasil todo. Então a China tem isso, mas tem algumas limitações em quantidade. Por isso que eu elegi o que eu mais vendo. Eu só vou conseguir trazer direto para a Platinox o que eu vendo em grande quantidade, porque na China é assim, né? Eu estava no shopping com o chinês, lá num shopping que eles chamam de Yu, que é o maior shopping da China, e vi um bichinho de pelúcia para minha filha. Eu falei, vou comprar, né? Eu falei, me ajuda aqui, porque o cara não fala inglês. Ele foi lá, pediu.
Não, quantos mil bonecos você quer? Ali era só um mostruário, ele não vendia. Você quer um container fechado, você quer 10 mil. Então, assim, eles não estão acostumados a gente vai lá, vai comprar pouca coisa. Na China tem que ir lá e comprar quantidade. Até porque a quantidade também vai gerar o preço competitivo. Né? Quanto mais você comprar, mais seu preço vai cair, o preço de transporte vai cair, você vai ser competitivo. Então, não dá para se iludir que vai para a China e comprar de tudo. Até tem modalidades, as pessoas que vendem nesses sites e marketplaces, mas aí o preço não chega tão competitivo e você já está comprando de um atravessador. Você está comprando de um trader, que eles falam lá, e não da fábrica. Eu hoje só negocio com fábrica lá, porque a gente também está buscando ganho em preço e competitividade também. Bacana. Uma curiosidade dos restaurantes. Você saiu daquela operação. O que você vai fazer com aquele, tipo assim, aquele material que não vai se encaixar em outra unidade? Boa pergunta. Vai para o outlet? O que é feito com isso? Me gerou uma... Então, assim, equipamento, alguns equipamentos têm vida útil maior de 3 a 5 anos. Vamos dizer assim, um contrato médio num restaurante empresarial, o mínimo para você poder depreciar e amortizar o investimento é 3 anos. Raramente se fecha um contrato com menos de 3 anos. Mas o ideal é 5 anos ou mais. Vamos dizer que a média é 5 anos. Então, assim, uma linha de distribuição, ela tem uma vida útil de 5 anos. Não só de utilidade, de design também. Porque, assim, daqui 5 anos, será que esse buffet, que é como o pessoal conhece, né, linha de distribuição, ele vai ser bonito ainda, vai ser agradável? Né? E não é como um restaurante comercial que se usa só no almoço. Lá se usa no café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, na ceia. Assim, o uso é contínuo, o desgaste é muito grande. Vai estar arriscado, vai estar desgastado. Está arriscado, desgastado. Então, assim, geralmente, aí onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, assim, mesa e cadeira também, ela vai ter uma vida de 5 anos, porque também ela é muito usada durante 5 anos. Então, poucos equipamentos se aproveitam. A maioria realmente vira sucata, mas agora um forno combinado, uma fritadeira realmente, né, uma fritadeira de alta qualidade, você vai reaproveitar e vai utilizar. Então, ele sai, essa empresa que saiu, coloca em outro restaurante que está precisando. Como as empresas, a maioria hoje são grandes e tem acima de 100, 200 restaurantes, eles sempre vão reutilizar, eles vão reformar e mandar para outro lugar. Às vezes vão usar como equipamento de backup. De backup também. Então, assim, não se joga nada fora, né? Bandeja, por exemplo, bandeja em 5 anos, ela se lava todo dia em máquina, então ela vai desgastando, perdendo cor, também tem que trocar. Então, assim, se troca muita coisa, mas a parte de inox, que é a parte assim, mais fixa, que é o mobiliário de inox, esse geralmente se reaproveita, né? Apesar dele ser feito sob medida. Aí, por exemplo, isso é uma saída que a gente fez legal na época, né? Pô, se a gente faz uma mesa que cabe aqui 2,20, você sabe no restaurante, aqui tem que ser uma mesa de 2,20 com uma cuba. Né? Aquela mesa só cabe naquele teu espaço de 2,20 com uma cuba. Então a gente criou, todo o mobiliário na época a gente criou para fazer, era como se fosse um Lego. A gente fazia tudo de 1 metro. Módulos padrão. Só módulos. Então, assim, os módulos, eles vão se encaixar. Um dia vai faltar 30 centímetros aqui, aí você só vai gastar na mesa de 30 centímetros, porque 1 metro com 1 metro com 1 metro você forma um módulo. E não faz aquela peça inteira gigante que não cabe em lugar nenhum, entendeu? Que é ruim para transportar. É ruim para transportar. Então, você modulando, você tem essa... segue nesse teu ponto da resposta. Você consegue reaproveitar muita coisa, entendeu? Entendi. E esses produtos, você vai... Está criando uma marca própria? Vai ser Platinox? O que você está importando? Vai ter dos dois. Vai ter marca Platinox e vai ter marca que a gente está criando marca, que é surpresa, ainda não posso falar, porque são os concorrentes ficam de olho. Mas vai ter marca... Porque, assim... Qual que é a diferença dos dois? É muito simples isso, assim. O que a Platinox vai usar só para ela, que tem muita quantidade, vai ser marca Platinox. O que a gente vê potencial de vender até para os nossos concorrentes e para o mercado, vai ter uma outra marca. Porque, assim, óbvio que eu compro coisa de concorrente compra de mim. Hoje a gente não tem mais essa tem que atender o cliente. Tem que atender. E, assim, o próprio concorrente, hoje ele se dá melhor, entendeu? Não tem aquela rixa, né, que... como tem na política hoje que um não gosta do outro. Não, a gente se gosta e se ajuda, empresta equipamento, não tem, me devolve semana que vem, a gente tem um bom relacionamento. Mas, assim, por exemplo, tem potencial para vender para o Brasil todo, alguns produtos. Aí a gente decidiu ter marca nova e entrar com esse produto com uma marca nova pela Platinox. Mas vai ter uma marca diferente. E até porque alguns produtos, a marca Platinox, ela
não combina com o produto. Por exemplo, assim, você chamar alguma coisa de inox, de platinox, talvez tenha um sentido. Você chamar um copo de platinox, Sim. eu não sei, eu não consigo ver muito sentido. Eu daria um nome diferente, um nome que se funciona melhor para vender, né? Entendi. Mas vai ter dos dois, já tem dos dois, já chegou produto com marca Platinox e até final do ano chega uma marca nova aí que a gente vai... Até eu vou te apresentar quando chegar para você ver. E como é que ficou a cozinha isso? Saudades de ir pra cozinha? Saudades. Assim, depois que eu saí da cozinha, acho que eu fiquei ainda uns 10 anos cozinhando muito, entendeu? Aquela coisa de convidar os amigos, fazer em casa, sempre querer fazer uma novidade, alguma coisa. Hoje eu parei um pouco, porque assim, com a minha mudança, como eu estou mais dividindo o Brasil com Portugal, eu cozinho bastante lá. Lá a gastronomia é bem específica, né? Diferente do Brasil. Mas eu cozinho um pouco menos que eu cozinhava no passado. Mas eu tenho saudade de fazer bastante coisa. Mas eu tenho também o sonho de ter aquela cozinha, entendeu? Um dia eu vou montar aquela cozinha que não é nem uma cozinha residencial nem profissional. Uma cozinha assim meio termo, mas onde eu possa fazer de novo meu parque de diversão ali para poder fazer os produtos. E tem vontade de ter um negócio do outro lado do balcão, não? Então, assim, eu até brinco assim, eu sei que você é dona de restaurante, talvez você não entenda essa minha frase assim, mas assim, muita gente escutava no passado, eu vou me aposentar, vou abrir um restaurante. Eu falava, cara, você pode abrir 10 restaurantes, mas se aposentar você não vai, porque dá muito trabalho, Sim. né? Então assim, eu gosto, eu até teria restaurante, trabalharia nessa área, mas num modelo, que eu até hoje acho que eu falei em off para você e falei para o nosso amigo lá, para o Nelson, em relação que modelo que eu acho que funciona. Eu acho que eu sou um modelo mais padronizado, alguma coisa que, devido a essa falta de mão de obra hoje, dificuldade de você ter gente, eu queria uma coisa que funcionasse, que entregasse um excelente produto, mas que funcionasse de uma forma mais fácil. Eu acho que a cozinha é muito elaborada, ela dá muito trabalho e você sabe disso, você tem que estar no restaurante dia a dia, né? De domingo a domingo. E essa rotina, assim, é difícil, não é para qualquer um. Essa é uma grande tendência hoje, principalmente fora do Brasil, no Brasil também, mas lá muito maior ainda, né? De automação, né? De cozinhas que funcionam com uma interferência humana mais pontual, né? Seja no salão, seja na cozinha, porque de fato a mão de obra é uma demanda que tem muito grande em todos os lugares do mundo, na maioria dos lugares do mundo. O pessoal que foi para a feira no passado em Chicago, né, nos Estados Unidos, do nosso setor, isso foi falado. Os Estados Unidos tem um problema sério de mão de obra, a Europa tem um problema sério de mão de obra e o Brasil também. Então aqui não é diferente. Então a mão de obra é um negócio que faz com que as pessoas pensem em automação, né, para não ficar tão dependente, porque às vezes você quer abrir uma operação, 2, 3, né, e você não consegue porque não tem mão de obra suficiente. É que no setor, né, tá no meio da música, as pessoas não querem trabalhar mais final de semana, né? É verdade, você falou um ponto muito interessante, final de semana. Final de semana é o que pega. E por outro lado, né, o final de semana pra gente é onde a coisa são os acontece. principais dias, né? Onde você quer sair com a tua família, com a tua esposa, onde você quer passear. Sim, e aí a pessoa que está trabalhando gostaria de estar fazendo a mesma coisa, só que ela tem que estar trabalhando, né? Então, mas aí eu acho que também todo mundo tem que... Eu penso assim, eu tenho uma equipe hoje grande, a gente tem quase 100 profissionais na Platinox trabalhando, a gente tem que fazer um pouco de empatia com o profissional também, né? Entender. Esse dia eu conversei com uma pessoa que queria entrar na empresa e falou assim, por que você está saindo dessa empresa e quer vir para a Platinox? Ela é boa, a gente quer contratar ela. Ela falou, porque lá trabalha sábado, aqui não trabalha. Você vê, ela aceitava até um salário menor, porque não trabalhava sábado, porque ela quer ficar com o filho. Então, assim, a gente tem que entender um pouco disso. E aí, assim, final de semana é a pessoa que gosta e tem que ter uma remuneração diferenciada. Eu não vejo no futuro a gente se iludindo que as pessoas vão trabalhar final de semana só por amor, entendeu? A gente vai ter que também ter uma condição diferenciada para manter. Tem vários mercados que estão começando a avaliar no nosso setor, né? Semana de 4 dias para compensar o final de semana, né? Isso tá mudando. Aqui em Curitiba já tem supermercado que não abre no domingo, né? E rede. Eu escutei de um mercado até que eu morava próximo, um dia eu fui lá e ela falou, não abre mesmo domingo. E aí, sabe que isso é uma experiência legal? É perguntar qual que é a rotatividade num supermercado desse não que abre domingo. É uma pergunta interessante. Mas para o nosso segmento é bem complicado. Eu acho que não no nosso funciona. setor não tem como. Mas tem que achar um modelo para isso, né? Eu acho que
Mas as pessoas hoje realmente é o ponto que você tocou. Final de semana é uma variável bem... Eu acho que bem isso que é o que importante. mais pega Por exemplo, sou de um setor, você, fim de semana, Denise dá aula de segunda a sexta, sábado e domingo ela em casa no restaurante. Datas festivas, né? O nosso segmento, datas festivas, você quer sair com a sua família para comemorar no restaurante. Tem que ter Sim. alguém para trabalhar naquela data festiva, né? Sim. Não, e não só em restaurante, né? Hotelaria, etc. Tudo Não, isso e, essa área. e se você pegar hotelaria, pegar hospital, pegar segurança pública, transporte, Bombeiro. né? Você vai querer sair, seja no Brasil em qualquer lugar, você vai ter que ter ali metrô, Alguém vai estar ônibus, avião, né? Sim. Então tem profissões que não vão deixar de... vou deixar de pegar um avião porque é um domingo. Sim. Não tem como, né? Isso vai existir sempre. A questão é como adequar a expectativa à demanda que aquele setor precisa, né? Ou como você falou, né? Tem um formato diferente no dia de semana, né? Assim, você ter eu não trabalho segunda e terça, né? Algumas operações não fecham um dia de semana, alguma coisa assim. Tem que se achar uma solução. Acho que tudo tem que ter solução, você não tem que dar desculpa, né? Mas que realmente é um desafio, Agora, voltando ao tema, assim, né? Eu acho que eu até tenho um pequeno sonho de um dia ter um restaurante, mas ainda não tive coragem de botar em prática. Mas eu percebo que você tem vontade, tem vontade. Cara, Ele fala com paixão. Não, eu falo com paixão e assim, às vezes eu olho, às vezes eu vou numa cozinha, assim, num restaurante que a cozinha está aberta, eu viajei bastante esse ano, até era uma meta que eu tinha conseguido realizar. Fui para a Polônia, que tem a minha família polonesa, metade da família, fui para a Suíça, vi realidades bem diferentes, Portugal. E assim, na Polônia eu vi assim muita cozinha muito boa, entendeu? Me impressionou. Eu pensei que a Polônia era só comida polonesa e vi muito restaurante italiano de nível assim altíssimo. E vi o pessoal trabalhando, fiquei num hotel com a cozinha era aberta, a coisa mais linda a cozinha assim. E eu me via lá dentro, entendeu? Assim, eu tinha eu falava assim, se eu pudesse, ele fala d'água na boca. se eu pudesse brilha. trabalhar sem compromisso, um dia aqui eu ficaria numa boa. Mas sem compromisso, entendeu? Aquela coisa assim de hobby, assim, né? Eu acho interessante. Muito bem. Chapoquinha, baita programa hoje. Foi uma aula, né? Uma aula aqui do Zé Antônio. Zé, um grande prazer te receber. Te agradecer a presença aqui. Sim. Igualmente. Dividir essa experiência, né, com a gente. É uma experiência um pouco diferente, né? Como vocês falaram, né? A maioria fala do tema de restaurante comercial. Acho que é uma visão um pouco diferente. E esse mercado também não escuta pessoas falando desse mercado. Acho que a gente está valorizando um pouco esse mercado. Todos os mercados têm que ser valorizados. Mas a gente falou um pouco de restaurante empresarial, que é um mercado que se fala muito pouco no Brasil, né? Sim. E tem milhares de pessoas trabalhando e milhares de clientes, usuários que estão consumindo esse mercado. E a nossa ideia aqui no Preservado é isso, assim, é trazer coisas diferentes e mostrar de fato como é o nosso setor, como ele é. Ele é gigantesco, né? Você vê assim, se você pensar que tem, vamos falar um número assim, 40 mil restaurantes empresariais. Curitiba, a última vez que eu vi, tinha 5, 6 mil restaurantes comerciais, só em Curitiba. Esse número que eu falei do empresarial é Brasil, né? Vai somando a força de trabalho que é os restaurantes no Brasil, né? As pessoas não têm ideia. Restaurante comercial, hotelaria, restaurante empresarial, é um mercado gigantesco, né? Muito bom, uma aula aqui. Pessoal, segue a gente, assista o próximo episódio. Até o próximo. Abraço. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.